Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Sexta-feira, quase todo mundo de férias, não é isso mesmo? Boa noite a todos vocês. Eu acredito que vai ter pouca gente participando no ao vivo, né? Mas aí essa aula vai ficar gravada, então quem não puder, daí compartilha depois com os colegas, tá? Rui, só me dá o retorno se o som tá bom, se tá todo mundo me escutando direitinho. E daí a gente vai começando os nossos trabalhos de hoje, tá? Isso Tudo aí, tem certo, gente. Sophie? Tudo Tudo certo? Tudo certo. tranquilo? Ó. Imagem Ah, legal, som legal, tá bom. tudo O Rui certinho. tá num lugar muito chique aí, ó, Rui. E Eita, fechou? que o Rui tá Usando viajando tecnologia. bastante, né? Só viajando Aham. aí, ó, nesses lugares chiques. Fechou, viu? Ah, viu só? Isso Deixa eu tirar aí. o plano de fundo, ó. Mas aqui, olha aqui, ó, tem um quadro aqui em casa também, ó. Ó, Viu olha só? ali, Que ó. legal. Que letra linda. Nossa, muito, Do muito meu, bem. do meu filho. Muito, muito letra linda. Isso aí. Bem, gente, então a gente vai dar sequência, né? Na verdade, agora fazer um resumão do nosso trabalho, né? Daquilo que a gente já tinha visto de modo presencial. Então, a ideia agora é que nós possamos resumir esse trabalho. A Escola Francisca Ceruti, de Itapera, entrando, seja bem-vinda, Silvana, né? Silvana, seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro e que nós possamos aí reafirmar aquilo que a gente já vem falando, né? Agora com foco mais específico no SAERS. Os nossos primeiros encontros, eles eram encontros mais amplos, né? Que falavam um pouquinho da interpretação de texto, as técnicas de interpretação de texto. Só que aqui, como a gente sabe que nós falamos com professores da área, né, é mais fácil, a gente não precisa explicar tantos detalhes do que os professores já fazem. O que a gente faz, na verdade, aqui não é ensinar, o que a gente faz aqui é relembrar algumas questões que os desafios do nosso ofício às vezes contribuem para que a gente acabe esquecendo, porque a gente deixa adormecido, né? Presidente Costa e Silva chegando, professora Sediane. Muito bem, professora Sediane, isso aí. Não é fácil, né, gente? Uma sexta-feira, quase férias, nesse tempo incerto que a gente não sabe se vai chover, se vai dar temporal. A gente abre os noticiários, todo mundo só fala em temporal, a gente fica apavorado, enchente, né? Eu estava vendo hoje a Universidade Federal de Pelotas fez um protocolo para casos de emergência de enchente, temporal, vendaval, e para interrupção das aulas. Então, está todo mundo meio se programando, né? Infelizmente, para o pior. Mas a gente espera que isso vá. Talvez a gente sabe também que é um pouco de alarde, né? Porque como ninguém falou nada da outra vez e deu tudo aquilo, então é uma maneira também do governo se proteger, né? Falar tudo isso. Mas tomara a Deus que não vai dar tanta coisa ruim como aconteceu há 2 anos, né? Então, gente, vamos lá. Raio-X do SAERS, o diagnóstico por trás da prova. Bem, o que a gente tem, gente? O SAERS é uma prova que trabalha com descritores, com distratores, e eu falei bastante sobre isso em alguns encontros que eu participei de forma presencial, tá? Hoje eu vou retomar um pouquinho dessa questão e vou trazer mais essa abordagem prática, né, da prova em si, e como que a gente pode fazer uma intervenção na vida dos nossos alunos para que eles possam ir bem nessa prova, tá bem? Então, a avaliação como ponto de partida. O que a gente tem aí? Historicamente, provas de larga escala são vistas como um fim de linha, um instrumento de punição ou ranqueamento. Mas, para o educador estratégico, a avaliação externa é um diagnóstico clínico. Por quê? Por que é clínico o diagnóstico? Veja bem, se a prova tem o objetivo de trabalhar, de fazer com que o Estado crie políticas públicas para melhorar o processo, o professor que atua em sala de aula, ele vai, na verdade, ter o cuidado de observar o passo a passo da prova, né? Por quê? Porque como a prova é feita, como eu falei para vocês, de descritores e distratores, quando eu tenho um descritor, que é a resposta correta,
e os distratores, que são as respostas erradas, eu tenho entre os distratores um que é certo, totalmente certo, 100% certo. Boa noite, Tapera. Mas eu também tenho aqueles que têm percentuais de acerto. Então, para o professor que está preocupado com a aprendizagem do aluno, que são todos vocês que estão aqui numa sexta-feira à noite, não é mesmo? Com certeza, ninguém que está aqui não está preocupado com seus alunos, né? A gente tem plena convicção de que vocês têm total comprometimento com o trabalho que vocês fazem. Isso nos honra muito por poder fazer parte de um grupo tão seleto, né? Porque a gente sabe disso. Então, esse professor, que são vocês, ele vai acompanhar o processo e vai reconhecer nesse processo um caminho para que o jovem, para que a criança, para que o estudante possa avançar, né? E a gente sabe, por exemplo, que um aluno que quando ele marca um distrator que está parcialmente correto, mas que não está totalmente errado, ele está em processo de aprendizagem, porque a compreensão do texto, ela se dá por muitas etapas, certo? Então, isso é uma coisa importante, tá? Mais gente chegando em Itapera, a professora Bruna, seja muito bem-vinda. Isso aí. Então, historicamente, essas provas eram fim de linha, só que para a gente chegar no fim de linha, a gente tem todo um percurso a ser transcorrido. Então, o objetivo nosso aqui da Educom é justamente a gente retomar essa questão de que a prova é o resultado do processo, mas que antes do processo a gente tem tantas outras questões, professora Paola, seja bem-vinda, que vão fomentar o nosso trabalho, né? Então, quando a gente melhora o nosso trabalho, a gente vai melhorar também o trabalho da matemática, o trabalho das outras áreas, das ciências, de qualquer outra área do conhecimento, a gente vai melhorar, porque interpretar texto é abrangente para todas as áreas. Então, qual seria a visão tradicional? A visão tradicional é somativa, né? Foco na nota final, classifica o aluno com certo versus errado, é no fim de um ciclo. O que a gente tem agora? Uma visão diagnóstica, que ela é formativa. O foco é no processo cognitivo. É por isso que é tão relevante identificar quando o nosso aluno trabalha com um distrator que não está completamente errado, porque ele está em processo. Mas, prof, pouco interessa isso lá para o SAERS, o resultado final que o governo quer ver, é somente se ele acertou ou errou a questão. Para o governo, sim, porque o governo não está em sala de aula, como nós, né? O governo não está em sala de aula, mas para nós que estamos em sala de aula, é muito importante que nós possamos reconhecer que esse processo de aprendizagem é importante para a gente distinguir o aluno que realmente não está acompanhando nada daquele que começou a acompanhar, que começou a compreender, né? Então, para chegar nesse processo final, ele precisa passar por esse processo parcial, que é o processo de, eu reconheço que aqui tem uma questão parcialmente certa, que não está totalmente certa, mas que ainda assim o olhar do professor vai dizer, eu entendo, né? Ô, Joãozinho, você errou porque você não prestou atenção que em parte da sua alternativa está incorreta, né? Então, é essa questão que precisa ser levada em consideração. Então, o foco no processo cognitivo, mapeia lacunas de aprendizagem e início da mediação pedagógica. Então, a avaliação, nesse caso, ela não é o fim da linha, mas ela é um começo de uma verdadeira mediação pedagógica. Anatomia de um item do SAERS. Então, a gente tem nada em uma questão de larga escala é aleatório. Cada elemento possui uma função arquitetônica clara para avaliar uma única habilidade, unidimensionalidade. E é por isso que o SAERS trabalha com os descritores e distratores. Quando ele aborda a questão do descritor, por exemplo, descritor número 1, identificar uma informação literal. Ele não vai misturar numa mesma questão mais de um descritor. E ele não mistura justamente porque, quando o aluno marca a questão errada, o SAERS consegue avaliar que ele está errando a questão porque ele não reconheceu o movimento do literal. Ele não consegue identificar, literalmente, uma informação que está no texto, né? Ou ele não consegue diferenciar fato de opinião, ou ele não consegue reconhecer um termo que faz inferência a alguma coisa. Então, cada um desses descritores
vão estar numa única questão. Tá? Então, qual é o suporte? O texto, tirinha, imagem de base, fornece todos os dados necessários. Tá? O enunciado, comando, um estímulo claro e objetivo, solicita a mobilização do recurso cognitivo sem pegadinhas. E o gabarito, a única resposta correta que valida a habilidade do descritor. Distratores, as alternativas incorretas, o verdadeiro segredo do diagnóstico, que é aí que entra de novo, né? Eu estou batendo bastante nessa tecla para afirmar para vocês o seguinte: o segredo do diagnóstico vai se dar porque o meu aluno está marcando a alternativa que não está completamente certa. Né? O que eu, enquanto professor, professora, ainda posso fazer para que ele consiga identificar que aquela questão está parcialmente certa ou que está completamente errada, certo? O segredo dos distratores não são pegadinhas. Nós temos alternativas erradas que são desenhadas para serem plausíveis. Elas representam caminhos cognitivos reais, porém incompletos ou equivocados, revelando exatamente onde o raciocínio do aluno tropeçou. Então, como eu venho dizendo em alguns encontros presenciais, existe uma grande diferença entre uma prova de SAERS e uma prova de concurso público. A prova do SAERS é feita para identificar onde o meu aluno não consegue assimilar a interpretação textual. E qual passo eu, como professora, preciso fazer para ir adiante? Uma prova de concurso público foi feita para o candidato errar a questão. Eu trabalho com formulação de questão para concurso e a gente só ganha o valor, né, daquela questão, e que não é pouco, é bastante que eles pagam, quando alguém não entrou com recurso e ganhou o recurso. Porque se a pessoa ganhar o recurso, o que a banca entende? A questão não era boa o suficiente. E se a questão não é boa o suficiente, a professora que formulou a questão não vai ganhar o dinheiro que ela deveria ganhar. Então, são tipos de prova diferentes, são tipos de prova com objetivos diferentes. E isso a gente precisa começar a entender. Se a gente entende isso com mais clareza, a gente consegue segurar a mão do nosso aluno para que ele possa percorrer essa trajetória para que possa elevar a nota. Tá? Então, nós temos o início da questão. Ali nós temos um primeiro caminho, que seria o chute. O aluno não compreende o descritor e marca aleatório. Claro que a gente sabe, né? Gurias e gurias, eu sei que tem um guri ali, não sei se tem mais algum outro professor. Obviamente que a gente sabe que nem sempre o motivo de o aluno marcar o chute, né? Fazer o chute, é exatamente somente porque ele não compreende o descritor, né? Existem outros fatores também, ele tem preguiça de ler, ele quer ir embora para casa mais cedo, ele está com fome, é o horário da merenda, a tia lá está olhando com a cara feia, não chama a professora de tia, enfim, né? São vários motivos. Mas a gente vai focar aqui nesse, né? O aluno não compreende o descritor. Segunda, a leitura superficial. O aluno encontra a palavra no texto, mas não entende o contexto. Se ele não entende o contexto, aí não adianta nada, porque lembra que nas formações presenciais eu retomava muito a questão do tripé. Toda a compreensão textual perpassa o texto, o autor e o contexto. Eu não posso desvincular o texto desse tripé. O autor com a sua história de vida, o contexto de circulação do texto, que pode variar a interpretação conforme muda o contexto, né? E todo o envolvimento dessa situação aí que traz como que eu, que sou a leitura do texto, vou interpretar. Tá? Depois, o caminho correto, o aluno mobiliza a habilidade exigida, que é o gabarito, tá? Que é a única resposta possível, por isso está destacado em azul, e as informações secundárias. O aluno identifica um fato real do texto, mas que não responde ao comando principal. Então, quem elabora a questão, e eu elaboro a questão, a gente sabe de todos esses caminhos. A gente vai colocar nas alternativas, eu vou catar lá do texto uma informação, porque eu sei que aquele leitor apressadinho vai identificar aquela informação e vai achar de cara que essa é a resposta correta. Ele vai fazer o Ctrl+C, Ctrl+V.
tá? Ele vai identificar e dizer, não, é essa aqui, porque está lá no texto, é a mesma palavra, eu estou olhando e é isso mesmo, tá? Então, isso é muito comum de acontecer. Bons instratores testam se o aluno realmente compreendeu o descritor ou se apenas caiu em uma armadilha cognitiva, tá? Ele cumpre o objetivo dele, que é realmente fazer o aluno cair na pegadinha, né? Fazer com que o aluno caia na pegadinha e acabe errando a questão. Prática laboral, raio-x do descritor 3. O que nós temos aí? Ó? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Não é vocabulário de dicionário, é sentido ativado no contexto. Gurias e guri, nós temos uma trajetória de ensino de língua portuguesa que, ao longo da jornada, ele foi sendo transformado. Na época em que eu estudei, nós tínhamos essa coisa de vai lá, procura a palavra no dicionário que não entendeu. Nós íamos lá, procurávamos a palavra no dicionário, muitas vezes voltávamos ao texto e ainda assim não compreendíamos o significado dessa palavra. Tá? Então, por quê? Porque o sentido que era atribuído no dicionário não se encaixava muitas vezes, ou eram muitos sentidos misturados. E se eu não tivesse bastante conhecimento da língua, eu não ia saber qual daqueles sentidos era validado para o meu texto. Agora, a gente fala de sentido com contexto, né? Então, isso foi um avanço no ensino de interpretação textual. Ou seja, hoje eu preciso identificar o sentido que é criado dentro do contexto. Não é mais possível eu trabalhar com a questão de palavras que são tiradas do contexto, que são pesquisadas no dicionário. E essa procura aleatória no dicionário, na maioria das vezes, em vez de ajudar, elas até atrapalham, né? Então, o espécime. Nós temos ali uma imagenzinha de uma garotinha limpando, né? Aí o gurizinho passando ali, com toda a sujeira, o gurizinho correndo, aí a gurizinha fica muito brava, né? Muito chateada. Comando. O uso de expressão finalmente no primeiro quadrinho indica que a arrumação foi, tá? Então, foi demorada. Tinha que ter uma expressão aqui que acabou não saindo, gente. Agora que eu me dei por conta. Mas ela diz aqui no primeiro quadrinho, finalmente consegui terminar a minha limpeza, tá? Não saiu, acabou não saindo o balãozinho da menininha. Finalmente consegui terminar a minha limpeza. Qual seria, então, o uso da expressão finalmente no primeiro quadrinho, né? Que foi o quê? Foi completa? Foi corrida? Foi demorada? Ou foi mal feita? Muitas vezes, o aluno vai se deter ao fato do gurizinho passar correndo, né? Sair correndo, ela ficar brava com ele, né? E vai tentar, tem uma corrida ali na letra B, foi mal feita, porque o gurizinho sujou tudo de novo, né? Então, o aluno que não está atento vai querer achar que pode ser outra resposta, mas o contexto, então, é demorado. Então, olha só, o diagnóstico. Se o aluno marcou A completa, focou apenas no estado final, limpinho, tá? Ignorando a carga semântica do advérbio finalmente, que denota tempo, esforço, faltou habilidade inferencial de contexto. Lembra da importância que nós precisamos ter, gurias e guris, de trabalhar com o significado das palavras, né? A gente passou pelo aprimoramento do ensino que deixa de lado um pouquinho a morfologia e a fonologia, e mesmo até a sintaxe, e dá um olhar maior, né? Credibiliza mais a parte semântica. Claro que essa semântica não acontece sem a sintaxe, obviamente nós sabemos disso, mas a semântica que é contextualizada, a semântica que, por causa dela, é que as coisas vão funcionar dentro do texto. Então, não é somente ensinar o advérbio, não é somente identificar que finalmente é um advérbio de modo, mas identificar que finalmente o advérbio de modo, que atuando dentro de um contexto, pode significar que a limpeza da guriazinha foi demorada. Finalmente, vou estar em férias semana que vem, né, professor? Né? Finalmente, eu recebi um aumento. Finalmente. Então, o contexto vai
revelar o sentido das palavras. Olha aí, ó, tem gente soltando balãozinho. Né? As pessoas estão assim, ó, só pelas férias. Meu Deus do céu, né? Achei que era só eu. Tá? Então, se o aluno marcou o D, antecipou o final da tirinha e misturou as consequências cômicas com o sentimento inicial. Falha em isolar a informação solicitada. Então, ó, mal feita, né? Ele antecipou o final. Por quê? Porque ele olhou somente para a imagem. Ele olhou para o gurizinho passando, sujando tudo de novo. Então, quer dizer, ele não compreendeu que acabou sendo sujo de novo e entendeu que a limpeza foi mal feita, né? Não conseguiu fazer a associação das imagens. Então, o erro aqui não é falta de vocabulário, é falha na articulação entre texto verbal, linguagem não verbal e pista contextual. Vocês entendem a pegadinha? Olha só, se eu olhar somente para o sentido da palavra fora do contexto, qualquer uma dessas alternativas poderiam acontecer, né? Então, eu preciso associar a palavra ao contexto. E essa questão, às vezes, nós deixamos de trabalhar pela peça, por uma série de fatores, né, gurias? A gente sabe. E eu visitei escolas em que vocês têm que cumprir uma apostila da FTD, vocês têm outras questões. Eu sei que isso às vezes acaba dificultando um pouquinho o trabalho. Mas a ideia é retomar essa questão aí do contexto. O descritor 6. A armadilha do detalhe verdadeiro. Identificar o tema de um texto. A falha cognitiva do aluno é confundir a parte com o todo. Então, o que a gente tem? O núcleo temático, que confere unidade semântica, exaltação do valor da música popular, exaltação do valor da música popular. Qual é o tema desse texto? Então, olha só. Anel. Fatos literais citados no texto, mas que são apenas exemplos, informações secundárias. O aluno que marca isso faz uma leitura fragmentada. Fora do alvo, extrapolação. O texto menciona elite, mas não prega rejeição. O aluno trouxe conhecimento de mundo equivocado para a interpretação. Então, eu tenho aqui questões como aprendizagem da música pelos jovens, a beleza das cenas do filme Brasileirinho, a emoção da canção de Paulo César Pinheiro, a exaltação do valor da música popular. Era um texto que abordava a exaltação da música popular. Tá? Mas se o aluno começa a identificar e confundir a parte com o todo, qualquer uma dessas alternativas pode ser a verdadeira. Tá? Lendo os dados, o erro como trampolim. Aí é que entra a interferência do professor de fato. Tá? A interferência do professor, ela tem que ser uma interferência que vá motivar esse aluno a olhar para o erro como um trampolim. O erro como um trampolim, não um erro como algo que exclui o aluno de qualquer possibilidade de avançar, mas um erro como um trampolim. Eu volto a dizer, as profs vão me dizer, mas, prof, não interessa, eu preciso que a minha escola levante a nota do resultado do SAERS. Mas como é que eu vou conseguir levantar essa nota? Eu só vou conseguir levantar essa nota se no processo eu conseguir identificar quais são os caminhos que meu aluno está traçando para fracassar, né? Por que ele está fracassando? O que está fazendo com que esse meu aluno tenha dificuldade de avançar, né? Então, isso é um processo demorado, isso é um processo que leva tempo e que não despreza nenhuma das etapas. Por isso que é tão importante que a escola consiga proporcionar reunião com os professores para eles conversarem, para o professor da série do 9º ano conversar com o professor do 8º ano, quando ele não é o mesmo professor, e assim por diante. Então, lendo os dados, o erro como trampolim. Eu tenho uma metodologia da Helena Cury. O erro não deve ser tratado como um fracasso final, mas como um sintoma cognitivo ou um trampolim para a reflexão pedagógica. Então, veja bem, se eu tenho uma questão em que a alternativa B foi a mais marcada, tá? E ela é um distrator, ou seja, ela não é a resposta correta, isso aponta para mim, enquanto professora, um sinal. Por que a galera está marcando aquela questão? Porque é por isso que vocês precisam pedir os resultados
não só o resultado de levantou a nota, não levantou a nota, mas é preciso que o professor tenha acesso aos resultados da escola pelas questões, né? Que tenha acesso às questões, que tenha acesso a como que o aluno está pensando nessas questões, por que ele está errando, para ele poder rever o trabalho dele. Se a gente não tiver acesso à prova, fica muito difícil a gente saber o que a gente pode corrigir no nosso trabalho, né? Então, é importante que a gente tenha esse acesso. Então, 45% das questões é um distrator forte, né? É um distrator fortíssimo, ou seja, a galera está marcando a questão errada. E por quê? Então, quando quase metade da turma escolhe o mesmo distrator, não é mera coincidência. É uma lacuna de raciocínio coletiva. A intervenção deve ser direcionada exatamente para desconstruir a lógica da alternativa B. Em geral, isso acontece muito quando essa alternativa B carrega aquele percentual, como é que eu vou dizer? Aquele percentual de maior acerto. Vamos dizer assim, ó, uma está completamente certa, uma está completamente errada. Essa que está 75% certa pode ser essa alternativa B que o pessoal está marcando, porque às vezes não identifica aquele ponto crucial que demonstra o erro da questão. E esse ponto crucial que demonstra o erro da questão pode ser o divisor de águas, né? Às vezes, só por identificar o ponto crucial que demonstra o erro da questão, esse aluno pode avançar e aí sim colher os resultados que nós esperamos, que é a elevação da nota da escola, tá? Então, às vezes, como você diz, né? Às vezes é coisinha pouca, né? Às vezes não é tudo aquilo. E a gente fica dizendo, meu Deus, meus alunos não avançam, meus alunos não aprendem. Eles aprendem. Eles aprendem. Eu sei que a jornada é difícil, gurias, é para todo mundo. A gente está vivendo tempos difíceis na educação brasileira, né? Mas eu queria convidar vocês nessa noite de sexta-feira, dia 17 de julho, a refletir que a gente não precisa... já existem muitas vozes dizendo que a educação fracassou. Nós não precisamos ser mais uma dessas vozes. A gente precisa rever o nosso trabalho e ressignificar o nosso trabalho. Porque se a gente ainda está trabalhando na educação, a gente tem um propósito, né? Vocês são professoras e professores, estão aqui de noite, uma sexta-feira, né? Ansiando por umas férias porque estão cansados. Todo professor nessa altura do ano está extremamente cansado. Então, eu queria convidar vocês para refletir um pouquinho sobre isso, né? Para a gente ressignificar esse trabalho, valorizar esse trabalho. Eu dizia nas formações que eu fui em muitos lugares, eu só posso cobrar política pública para a educação se eu, enquanto professora, valorizo essa educação, se eu dou o meu melhor. Não é o caminho inverso. Eu pedi política pública para eu poder, assim, melhorar. E, enquanto isso, eu fico achando bengala de dizer, eu não dou uma boa aula porque eu não ganho um bom salário, eu não dou uma boa aula porque eu tenho muita carga horária, eu não dou uma boa aula porque meu aluno ele é nativo digital e ele não sai do celular, eu não dou uma boa aula porque os pais não me apoiam. Mas é o caminho inverso. Quando eu qualifico o meu trabalho, quando eu me dedico àquilo que eu faço e busco caminhos para avançar, aí eu tenho, vamos dizer assim, grosso modo, eu tenho moral para cobrar política pública para a educação, né? Eu sei que é uma jornada difícil, eu sei que é desafiadora, mas se vocês estão aqui é porque vocês conseguem dar conta. Eu acredito muito nisso e é por isso que eu ainda estou na educação. Eu já estive em outras áreas, já estou como empresária, já estive loqueando por aí, mas voltei para a educação, porque eu acredito nessa proposta, que é transformadora na vida das pessoas e é tão essencial. Sem educação, a gente não tem como mudar nada, né? Não tem como melhorar nada, que dirá o mundo, né? Então, a gente pode começar fazendo pequenas ações na nossa sala de aula para poder transformar isso. E eu queria dizer mais uma coisa. Nas aulas, eu trabalhei com os contos de fada, naquelas aulas iniciais, justamente porque os contos de fada, eles trazem, assim, vamos dizer assim, eles são muito interessantes do ponto de vista que eu encontrei até um material na internet, se vocês quiserem dar um Google e colocar psicanálise dos contos de fadas.
muito bacana, tá? Porque muitos terapeutas utilizam os contos de fada para trabalhar nas suas sessões de psicanálise, porque todos os arquétipos contidos lá nos contos de fadas representam os comportamentos humanos, né? E é muito interessante observar que, embora nós tenhamos vivido tanto, esses arquétipos se mantêm. Nós ainda temos a madrasta malvada, nós ainda temos o mentiroso, nós ainda temos aquela pessoa que faz coisas erradas, ou que vê coisas erradas, e não fala nada porque ela quer pertencer, ela não quer ser ignorada, ela não quer ser esquecida, ela não quer ser tirada do grupo. Então, a gente ainda mantém esses arquétipos, embora muitos e muitos anos tenham se passado. Alguns contos de fadas datam de 100 anos, mas os arquétipos são humanos. Eles não são temporais, eles são atemporais. E por serem atemporais, eles são um recurso muito produtivo para que nós possamos trabalhar nas nossas salas de aula, né? Então, eu acho que a educação está passando por uma transição muito importante, porque nunca eu acredito que algumas professoras devam concordar comigo, nunca nós tivemos tanto desejo de retomar coisas que nós perdemos e que nos eram tão importantes, que nos eram tão preciosas, né? Que é retomar a questão dos valores humanos, né? Repertório isso aí, prof. Francesca, né? A questão dos valores humanos, a questão do comportamento da sociedade. E a gente pode fazer tudo isso nas aulas de língua portuguesa e ainda assim ensinar gramática, pronome, advérbio, todas essas coisas, né? Eu acho que esse é o grande barato. A nossa disciplina ela é bem completa, né? Ela nos propicia muitas coisas. Certo? Vamos falar, então, o ciclo da intervenção pedagógica. Como é que funciona esse ciclo da intervenção pedagógica? Como fechar o ciclo de aprendizagem após a avaliação? O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou diagnosticar, reconhecer o que os alunos já sabem e mapear o distrator mais marcado, a lacuna principal. É por isso que a gente precisa fazer um movimento grande, gente, para ter acesso às provas do SAES. Tá? Eu acho que o governo, os diferentes governos, eles não podem simplesmente dizer assim, vocês não podem trabalhar de forma punitiva, vocês têm que trabalhar para emancipar o aluno, vocês têm que trabalhar para promover o aluno, mas precisa de ferramenta para isso. Então, é aplicada uma prova, a gente tem que ter acesso a essa prova. Na escola que eu trabalho, nosso coordenador foi atrás, eu não sei como é que ele achou, gente, mas ele foi atrás das provas, encontrou, imprimiu e nos deu, porque eu trabalho numa escola de ensino médio que também faz SAERS, né? Em nível de ensino médio. Achou as provas anteriores, a gente trabalha com as provas anteriores, a gente aplica, a gente verifica, tá? Por quê? Porque a gente precisa ter acesso à jornada, ao tipo de prova, né? Quando você vai fazer uma prova de concurso, você vai abrir a banca do concurso e vai ver como é que essa banca X promove as questões dela. Como é que você vai fazer uma prova de SAERS se não vai ter acesso às questões que são elaboradas pelo SAERS, né? Fica difícil. Então, é preciso que a gente tenha a ferramenta para poder avançar, tá? Então, falem com seus coordenadores, né? Deve ter algum meio de achar essas provas anteriores, acessar, para ver como é que os alunos, né? Como é que são as questões que são elaboradas. Porque, às vezes, a gente vai identificar, a gente fica assustado, dizendo, não, meu aluno não consegue porque as questões são muito difíceis. Aí a gente vai acessar a questão, a gente vê que nem era tão difícil assim. Na verdade, o aluno não identificou o descritor, o aluno tem dificuldade de fazer inferência, o aluno não consegue diferenciar fato de opinião, né? Não, e são questões todas possíveis de serem trabalhadas em sala de aula, tá? Então, ele reconhece o que os alunos já sabem e mapeia o distrator marcado. Se ele mapear, ele vai identificar, bem, a minha turma está tendo dificuldade em reconhecer a diferença entre fato e opinião. Não, a minha turma está tendo dificuldade de fazer uma interpretação quando ela é uma interpretação crítica, que é o terceiro nível da interpretação, né? Então, eu preciso trabalhar mais a fundo isso. Como é que eu vou fazer? Só que tem uma notícia boa que eu diria para vocês, é que mesmo as provas do 9º ano, que é a última etapa do ensino fundamental, elas não têm questões muito de nível crítica.
A grande maioria das questões do SAES circulam entre o nível literal e o nível inferencial, que é o segundo nível. Críticos são poucas questões, né? Então, dá para a gente ficar mais confortável quanto a isso, tá? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou planejar, criar intervenções qualitativas focadas especificamente na superação desse erro comum, né? Eu vou criar intervenções. Quando eu, por exemplo, eu sou uma professora, eu não sei como é que vocês fazem, porque cada um tem seu jeitinho, né? Mas quando eu aplico uma redação na minha turma de terceiro ano do ensino médio, e aí eu vejo que o pessoal está errando a mesma coisa, digamos assim, o pessoal não sabe usar conectivo, né? Ou o pessoal não sabe usar os repertórios, ou o pessoal não sabe fazer a proposta de intervenção. Onde que a minha turma está errando mais? Aí eu retomo essas informações. Isso é ter a avaliação como um diagnóstico. Qualquer outra coisa, gurias, é avaliação como punição. É óbvio que isso dá muito trabalho, porque não é só eu corrigir a avaliação, mas eu olhar para ela como instrumento que pode contribuir para o avanço do meu aluno, para o aperfeiçoamento do meu aluno, num contexto tão difícil que é o nosso, né? É óbvio que é difícil, mas é a única forma da gente garantir a emancipação do meu aluno, do seu aluno, do nosso aluno. Passo 3, engajar, metacognição. Eu venho falando isso muito nas formações. O que é metacognição, prof? É a gente refletir sobre o nosso próprio saber. É eu desconfiar se a forma como eu estou interpretando está correta. Ensinar o aluno por meio da metacognição é um caminho muito profícuo para ele avançar. Por quê? Porque ele começa a refletir e desconfiar. Eu digo muito na sala de aula, eu não quero alunos que confiem em mim, eu quero alunos que desconfiem de absolutamente tudo que eu falar. É porque eu estou mentindo? Não, é porque o aluno que desconfia é um aluno investigativo. O aluno que só acredita no que eu falo é um aluno que nunca vai ser autônomo, é um aluno que nunca vai ser protagonista do seu conhecimento. Então, desconfia, eu vou lá, eu digo, galera, prof, acabou de dizer que não pode mais usar repertório de bolso. Vocês podem consultar a cartilha de correção da redação, que o Enem está lá na internet. É só dar um Google o que você acha. Vai conferir se isso que eu estou falando é verdade. Tá? Vai conferir de onde que eu tirei essa informação. Tá? Então, isso é metacognição. É caminhos para que nós possamos refletir sobre o nosso próprio saber. Manter o desconfiômetro ligado, manter a minha percepção de mundo ligada, ter uma visão crítica a respeito do meu saber. E eu sei que se para mim, que estou no ensino médio, é difícil de trabalhar isso, na verdade, nem dá para mensurar se é mais difícil no ensino fundamental ou no ensino médio, né? Eu acho que todo mundo tem as suas etapas de dificuldade, né? Talvez as dificuldades não sejam as mesmas, mas todos nós temos as nossas dificuldades. E a gente sabe que é muito difícil, né? Fazer o aluno refletir sobre o próprio saber. Então, devolver a questão à turma em duplas, fazer os alunos debaterem por que o distrator parecia certo, por que é falso. Porque quando a gente faz esse tipo de trabalho, o que a gente está promovendo, gurias e guri? A gente está promovendo o protagonismo. A gente está trazendo esse aluno para o debate, a gente está trazendo o aluno para refletir sobre por que ele está errando aquelas questões. E quando ele reflete, ele encontra as próprias respostas. É mais ou menos um trabalho de psicólogo, né? Então, na terapia, os psicólogos fazem isso, né? Ele deixa a gente falar, porque a gente falando, a gente identifica, eita, eu mesmo tô biruta aqui, tô fazendo coisa que eu não devia fazer. A gente mesmo identifica as nossas fraquezas, as nossas mazelas. Então, quando ele pega a prova, quando ele senta com um colega, diz assim, meu, tu errou também, né? Assim que eles falam, né? Meu, tu errou. Ou teu, eles falam às vezes teu, né? Porque tu errou essa questão, eu também errei. Aí um ri do outro, tu errou, você colocou uma diferente da minha, mas ambos erramos, né? E aí eles se identificam e a partir disso eles podem debater por que eles estão errando a questão.
E a intervenção da professora para dizer, ó, vocês erraram a questão por isso, mas deixar esse tempo de reflexão. Porque a gente é muito afobada, né, gurias? Nós somos muito afobadas, né? O que acontece? A gente quer dar as respostas, para correr com conteúdo. E esse tempo de reflexão é precioso. 4, monitorar. Aplicar avaliação formativa, rápida e contínua, para garantir que a habilidade foi consolidada antes de avançar, né? Então, para eu avançar, eu preciso saber se minimamente meu aluno deu conta daquela etapa. Eu sei que, de novo, eu vou dizer, eu também estou em sala de aula, gurias, a gente precisa cumprir conteúdo. Talvez para mim é um pouco mais light, porque o conteúdo da minha redação sou eu mesma que faço, né? Ninguém sabe direito que conteúdo que a redação tem que dar, né? Ainda. Então, isso me dá uma liberdade de estruturar o meu próprio conteúdo, né? Meus planos de estudo estão elaborados, tudo mais nesse sentido. Mas quem tem já professor de português, né? Ele tem um conteúdo a vencer. A gente sabe tudo isso, né, gurias? Mas assim, ó, verificar essa avaliação formativa, né? E verificar se essa habilidade foi consolidada é a única forma da gente garantir que ele vai avançar. Senão a gente não tem certeza. Senão a gente só está indo dar aula, mas a gente não sabe. É aquela história do eu finjo que dou aula e vocês fingem que aprendem, né? E está todo mundo fingindo. E é triste isso. Da avaliação à mediação, checklist de qualidade. O que nós temos aqui? Unidimensionalidade. O item avalia estritamente uma única habilidade. Eu estou retomando isso muitas vezes. Por quê? A unidimensionalidade é a ferramenta que o governo vai usar para identificar onde estão as falhas da educação. Porque o aluno não sai do nível básico, ele não consegue sequer chegar no nível inferencial de interpretação. O que falta para que ele chegue no nível inferencial? Aí algumas professoras vão dizer, falta ele ler, prof, ele não sabe ler. Né? Bem, vamos ter que identificar porque ele não sabe ler, mas temos que avançar, né? Clareza de comando. O estímulo é direto e sem duplas interpretações? Ou está tendo dupla interpretação pelos alunos, né? O que está provocando essa dupla interpretação, né? O que está causando essa situação? Por que o aluno está pensando dessa maneira? Plausibilidade. Os distratores mapeiam erros reais e evitam pegadinhas absurdas ou eles estão com pegadinha? Normalmente, pegadinha deve ser caminho mais aplicado nas provas de concurso público, não em provas que trabalham com distratores. Mas, eventualmente, pode ter alguma. Será que tem uma pegadinha ali? Será que não tem? Independência. As respostas não dependem. A resposta não depende do acerto de outra questão? Tá? Normalmente, as provas do SAES não dependem do acerto de outra questão. Mas pode ser que alguma que outra questão vá ter assim, ó. Sei lá, identifique qual é o termo que faz... a que termo se refere o pronome ele da linha tal, né? Aí a próxima alternativa eu posso trazer algo como o pronome da questão anterior se classifica como um pronome possessivo, como pronome... Qual pronome? Tá? Então, eventualmente, pode ser que tenha essa relação entre as questões. Sem exclusão óbvia. O aluno não deve acertar apenas eliminando opções esdrúxulas. Tá? Ele olha ali, não, essa aqui não tem como ser, mas isso não é suficiente, porque além de eliminar as opções esdrúxulas, ele precisa entender que mesmo entre as outras que não são tão esdrúxulas, ainda haverá erros. Isso ele precisa entender. Né? Então, ao dominar a anatomia do item e a linguagem dos distratores, você deixa de ser um mero aplicador de provas para se tornar um arquiteto do aprendizado. Eu sei que os termos são muito romantizados, né, guria? Vocês vão dizer, meu Deus, mero arquiteto de aprendizagem, meu Deus, só me colocam responsabilidade. Mas, gurias e guri, eu posso dizer para vocês com toda certeza, se a gente perder o encanto, não há como dar aula.
Não é possível encantar ao outro se nós mesmos não estejamos encantados com o nosso trabalho. Não é possível entregar aquilo que eu mesma não tenho, né? É assim, não adianta, em todas as áreas é assim. Se um engenheiro vai trabalhar, né, e ele vai ter que vender uma obra que ele acabou de fazer, ele precisa amar aquele prédio, aquela casa. Ele precisa se encantar por cada detalhe, né? Se um médico, cirurgião plástico, quer entregar um trabalho de cirurgia plástica, ele precisa... Você não vê os médicos postando nas redes sociais o trabalho que eles fizeram, dizendo, olha a perfeição dessa mama, olha a perfeição desse nariz, olha só, esse aqui tem um igual. Você amar o trabalho dele. Não há como a gente vender a ideia de um trabalho maravilhoso, tá? Se a gente mesmo não amar o nosso trabalho. E para nós é muito mais difícil que para uma pessoa que vende camisas. Por quê? Porque a camisa, eu tenho um produto. Eu olho a camisa e digo, a camisa tem um botão, a camisa tem uma gola, a camisa... Darará, darará. Isso aí, Prof. Paula, encantamento, né? Então, se eu não tiver encantamento pelo meu próprio trabalho, não tem como encantar mais ninguém. Talvez nós tenhamos que achar caminhos para nos reencantar, relembrar, né? Essa semana, eu conversei com um colega que está iniciando a carreira e eu achei tão bonito a forma como ele organizou. Ele organizou uma gincana na escola e ele foi extremamente meticuloso para organizar aquela atividade. Eu achei tão bonito, eu elogiei tanto ele. E ele resgatou em mim algo que às vezes eu adormeço também. Porque são tantos anos em sala de aula, né? E a gente vai ficando meio, né? Desmotivado, né? Nada muda e não sei o quê, né? Às vezes é bom a gente olhar essas pessoas jovens que estão chegando cheias de ideias, né? Conviver com elas, interagir, né? O contato entre gerações é extremamente enriquecedor, extremamente, né? Nós não existimos sozinhos, a gente só consegue trabalhar dentro de uma egrégora, a gente precisa estar junto, né? Senão a gente não vai conseguir mesmo. Agora eu vou passar o meu outro slide aqui para vocês, deixa eu só fechar esse aqui. E vamos para o próximo. Bem, vamos seguir então. Aí a gente tem formando leitores no 9º ano, dos dados à alma, estratégias em neurociência, avaliação narrativas para professores de língua portuguesa. O desafio, então, da proficiência do 9º ano. O ponto de partida, os dados do SAERS, né? O ponto de partida é sempre os dados, porque eu não tenho como trabalhar olhando para o nada, olhando para o vazio. Eu preciso ter um ponto de partida. Quais são os pontos de partida? Os dados. Perdão, gente, que eu derrubei uma pena aqui, tá? Então, são sempre os dados. Eu tenho estagnação, a proficiência básica não sustenta a complexidade exigida na reta final do ensino fundamental. E a evasão crítica, a taxa de abstenção chega a 40% nas avaliações externas, refletindo o desengajamento. Então, gente, isso aqui é muito sério, tá? São 2 pontos que nos chamam muita atenção, né? Eu avalio o tempo todo o meu trabalho quando o meu aluno da escola pública não consegue bem na redação do Enem. Porque eu penso, o que eu estou fazendo em sala de aula, gente? Eu passei o ano inteiro com eles falando da estrutura, do repertório, dos conectivos, dos parágrafos, né? Dos nexos, falei de tanta coisa e eles não estão avançando. Por quê? O que faz com que eles não avancem? E a evasão crítica. Eu me pergunto por que os meus alunos, muitos alunos não querem mais fazer a prova do Enem. Muitos alunos, não, prof, eu não vou fazer isso aí, para que eu vou fazer isso aí? Nem quero mais continuar estudando. Eu vou trabalhar, eu vou para arrumar um emprego, não sei aonde, né? Né, prof. Francesca? Isso aí, né? Então, a gente tem que se questionar. Esses dias, o diretor da minha escola disse assim, Simone, tu tem que pensar que nem todo mundo dá para o estudo, né? Tem gente que vai mesmo, só tá ali na escola tentando cumprir o ensino médio. Aí eu disse, olha, professor Wander, se algum dia na minha vida eu desistir, se algum dia eu olhar para o meu aluno e dizer, você não dá para o estudo, nesse dia eu tenho que me aposentar. Tá? Porque enquanto eu estiver em sala de aula, todo mundo dá para o estudo. Tá? Enquanto aqui eu estiver, todo mundo dá para o estudo.
né? Aquele que veio sem noção, aquele que não sabia, porque eu preciso considerar o contexto de sala de aula. Eu preciso considerar que na sala de aula eu tenho autista, eu tenho pessoa com dificuldade, eu tenho, né, neurodivergente, eu tenho gente de todo tipo, eu tenho gente que vem de família que não tem o menor, não estudou, não sabe o valor do estudo, não se importa, não estimula os filhos, mas eu preciso analisar esse contexto. Mas eu preciso entender que a minha sala de aula é um ambiente profícuo para que esses alunos possam avançar. Tá? Então, esses dados aqui, tanto os que eu falei, tanto esses quanto os que eu falei do Enem, que na verdade só é uma sequência, né, de acontecimentos, eles são muito preocupantes. Tá? 40% de estudantes encontram-se em nível básico ou abaixo do básico. Mesmo com todas as intervenções falsas que a gente sabe que acontece, né? Que, o aluno foi aprovado, né? Então tá tudo bem, porque a família vai olhar o resultado, o aluno foi aprovado, né? Não olha realmente o conhecimento do aluno. As barreiras invisíveis da leitura. Onde o aluno tropeça? Nas habilidades sensíveis, né? Então, eu tenho a decodificação básica e a compreensão profunda. Tá? Entre a decodificação básica e a compreensão profunda, tem uma jornada a ser cumprida, né? As maiores fragilidades mapeadas no 9º ano pelo SAES revelam que a dificuldade não está em ler a palavra, mas em processar a ideia. Então, no 9º ano, minimamente, eles já sabem ler. Minimamente, eles já sabem acolher as letras. A dificuldade do 9º ano é fazer relação de contexto. Né? É extrapolar o texto. Que tipo de trabalho se pode fazer em sala de aula para alunos que não conseguem extrapolar o texto? Provocação. Né? Antes de ler a história, coloque somente o título da história no quadro. Se ela não tiver título, coloca um pedacinho da história no quadro e pergunta para o teu aluno sobre o que você acha que essa história vai tratar. Sobre o que você acha que vai tratar essa história. Quem você acha que são os personagens dessa história? Será que essa história vai contar uma coisa legal ou uma coisa ruim? Provoque. Né? Provoque, estimule a criatividade, porque são alunos que estão nas telas o tempo todo. Nós precisamos estimular a criatividade deles. E ninguém fará isso senão nós. Nós precisamos fazer isso, por mais difícil que seja. Nós precisamos acreditar que isso vai dar certo. Pelo bem do futuro, pelo bem dos nossos filhos e netos. Porque se a educação fracassar, gurias e guris, não é só nós que vamos fracassar. Nós não teremos bons advogados, não teremos bons médicos, não teremos bons professores, não teremos bons químicos, não teremos bons nada. São nossos filhos e netos. Né? Se a gente não tiver filho e neto, nossos sobrinhos, nossos parentes, os que virão depois de nós. Né? Então, o não dito. Inferência de informação implícita. Difícil, né? Inferência de informação implícita. Está implícita, mas não está lá. E a questão, gurias e guris, eu preciso interpretar o que o texto diz, não aquilo que eu acho que o texto diz. É somente o que o texto diz, o que o texto revela, o que o texto traz. Mas aqui o ponto de vista aqui é a minha opinião, mas a interpretação e a questão não está abordando a sua opinião. A interpretação e a questão está abordando o que o texto diz. Nós vamos nos deter ao texto, ainda que o texto possa divergir da sua opinião. Seja uma nova forma de ter uma opinião a respeito de alguma coisa. O fio da meada, relação lógico-discursivas, coesão, causa, consequência. Por exemplo, nós estávamos em Palmeira, né, Rui? O pessoal de Palmeira aí que está presente. E eu falei muito da questão de que a gente identifica palavras que são importantes no texto. Por exemplo, os conectivos, os nexos oracionais, eles carregam
uma semântica do texto que é muito relevante, porque eles, ao costurar o texto, porque a função dos nexos é justamente essa, costurar o texto, elas provocam efeitos de sentido, né? Alternância, conclusão, adversidade, e esses efeitos de sentido vão construindo a progressão textual, e aí a pergunta vai sair daí. E a outra questão, olhar sempre o comando da questão antes de ler o texto. Não as alternativas, mas o comando. Se eu olho o comando da questão, eu vou lá na prova e vou achar a resposta. Se eu vou ler o texto primeiro para depois olhar o comando da questão, mesmo eu, como professora velha, como você diz, né, no bom gauchês, eu vou já ter esquecido o texto, ainda mais se o texto for comprido. Eu li todo o texto, aí vou ler a alternativa e digo, Jesus, o que era mesmo? Vou lá para cima, olhar de novo aquele texto todo e vou demorar o dobro do tempo e vou ficar brava, vou ficar chateada porque as coisas não avançam. Mas isso, gurias e guri, é na prova. Não é no dia a dia da sala de aula, porque essa falácia, vamos dizer assim, ela se reverbera por aí, e aí tem muita gente dizendo, as professoras estão ensinando a não ler o texto. Não, nós estamos ensinando a não ler o texto na prova, porque a técnica de prova não é a mesma técnica da sala de aula. Né? Prova é um dia específico, uma situação específica, não é a mesma coisa do processo. O processo requer outras habilidades que não vão ser desenvolvidas no processo prova. Tá? Então, na prova, ele não precisa ler o texto primeiro, ele vai ler o comando. Na sala, ele precisa ler o texto. Porque senão, se ele não lê o texto, na sala, onde que ele vai ler esse texto? A gente sabe que em casa ele não lê. Essa é a realidade. Em casa, ele não vai ler texto algum, ele vai jogar joguinho, ele vai rolar a tela de celular no TikTok, mas ele não vai ler texto. No máximo, assistir uma série. E se ele assistir uma série, ok, bacana, porque muitas séries são um repertório cultural fantástico. Mas muitos nem assistem séries. Só jogam joguinhos, né? Às vezes, joguinhos violentos, joguinhos que vão formar um cidadão muito cheio de trauma, muito cheio de problema. Né? Então, o senso crítico, distinção precisa entre fato e opinião. Como que eu vou construir um senso crítico se eu não consigo discernir entre fato e opinião? E como que a gente trabalha isso em sala de aula? Levando fatos e opiniões. Por exemplo, as redes sociais são recheadas de opiniões. E tem muito pouco fato social. Esses dias eu participei de uma formação com o pessoal da URGS e eu dizia para uma professora pós-doc lá da URGS o seguinte, professora, está na hora das universidades, das academias ocuparem os espaços das redes sociais, ocuparem o TikTok. Porque se a ciência não for onde o povo está, não faz sentido a ciência ficar dentro dos gabinetes. A ciência só tem valor se ela sai do gabinete. O conhecimento só tem valor se ele chega no chão da fábrica. Se ele seguir dentro das academias e somente servir a titulação dos doutores, dos pós-doutores, isso não tem validade alguma. A ciência só tem validade quando ela transforma. E ela só pode transformar se ela sair da academia. Então, está na hora da universidade, do professor da educação básica, publicar coisas no Instagram, no TikTok, em qualquer outra rede social. Está na hora de publicar ciência. Porque se a gente não faz isso, as pessoas que não têm nenhum saber estão publicando. As pessoas que não têm saber, as pessoas que não têm nenhum saber é forte, né? Não era bem isso que eu queria dizer. Deixa eu me redimir, antes que eu leve um xingão de vocês, né? As pessoas que têm não saber formal, né, saberes informais, estão fazendo isso. Elas estão ocupando esses espaços. E nós, detentores do saber científico, não o fazemos. Né? Eu faço, tá? Dentro da minha possibilidade, eu faço, né? Lá no meu @SimoneRedação, eu faço. O senso crítico, então, distinção precisa entre fato e opinião. Como é que a gente vai ensinar a distinguir fato e opinião?
a única maneira da gente distinguir fato e opinião é trabalhando com fatos e opiniões, levando notícia de jornal, levando tirinha, levando ficção, levando um meme que foi produzido na internet. E aí, aqui, gurias e guris, entra um negócio muito bacana, né? Porque como a gente tem agora um monte de coisa criada pela IA, é muito legal a gente trabalhar essas questões com eles, né? Para eles entenderem que nem tudo é verdade. Se antes nem tudo era verdade, muito mais agora com a presença da IA, né? E para eles ficarem, para eles observarem como é que isso se comporta no mundo que eles acessam. Muitas vezes eles estão mediados por mentiras e nem sabem. Então, é nosso papel trabalhar essas questões. É imprescindível que a gente faça essa reflexão. O cérebro não nasceu para ler. Bem, aqui nós entramos em outra discussão, né? Uma discussão que é cientificamente comprovada. Infelizmente, a gente pensa que o aluno não lê por preguiça, não lê porque não tem ninguém que apoie a leitura, não lê porque ele não tem dinheiro para comprar livro, não lê porque na casa dele não tem espaço confortável para ele se sentar para ler. Mas, de fato, a ciência já comprovou que o cérebro não nasceu para ler, né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, que são trabalhados em harmonia, eles, de fato, a leitura é algo muito difícil, porque ele tem que decodificar, e outra, né, gurias e guris, a leitura ultrapassa o processo fonológico. Embora nós saibamos que o processo fonológico em si também compromete o significado. A gente sabe que trocou fonema, trocou sentido, nós sabemos disso, porque nós estudamos isso lá na fonética e fonologia, né? Mas ainda, quando a gente fala de afetar sentido quando troca o fonema, nós estamos ainda num processo de semântica muito primário, né? Então, a gente entender que quanto mais a gente avança do pequenininho, fonético-fonológico, para o morfológico, para o sintático, para o semântico, a gente vai expandindo as relações de sentido que esse texto provoca, né? Então, não dá para ensinar tudo isso desconexo, como era antigamente, que a minha professora lá do ensino fundamental mandava decorar listas de verbo. E eu conjugo qualquer verbo que vocês quiserem, porque eu fui obrigada a decorar a lista de verbo. Eu só não sei para que isso serve. Não sei direito porque isso serve até hoje, mas eu conjugo, né? Então, assim, coisas que não faziam, a gente não conseguiu relação de sentido. Conjugar verbos pode ter me ajudado a escrever um texto. Mas tem verbos que eu nunca nem usei, nem talvez não vou usar na produção dos textos que eu escrevo. Né? Então, tem coisas que a gente fazia antigamente que hoje perderam sentido. Então, a anatomia da leitura, a leitura é uma invenção cultural. Exige a integração forçada de áreas evolutivas distintas. Foi só porque alguém resolveu. Lembra que o conhecimento era perpassado de geração para geração em praça pública, né? Os senhores que sabiam das coisas iam para as praças públicas, disseminavam os seus conhecimentos, só eram homens que participavam, né? E esse conhecimento era transferido de geração em geração. Até que alguém resolveu escrever tudo isso. E a gente saiu de uma comunidade ágrafa para a comunidade escrita. E outra questão bem importante de ser relembrada, gurias e guris, o tempo que nós estamos vivendo, os nossos alunos manuscrevem muito pouco, né? E manuscrever conecta áreas do nosso cérebro que contribuem para o nosso aprendizado. Como eles escrevem muito pouco, é mais uma habilidade que está sendo perdida. Então, estimular a escrita não é uma coisa feia.
Tem professor que diz assim, meu Deus, eu não vou mais escrever no quadro, porque senão eu sou professora chata. Eu sempre digo, eu quero morrer chata, mas eu não vou deixar que os meus alunos percam essa habilidade de escrever. Eu sou uma professora que ainda escreve no quadro. Eu sou uma professora que ainda faz meus alunos copiarem. Como é que ele vai desenvolver a letra, né? Se ele não escreve, se ele não manuscreve mais? Não tem como, gurias. Aquilo que a gente não pratica, a gente esquece. Né? Eu preciso continuar escrevendo no quadro para ele escrever no caderno dele, mas é chato. Mas quem é que diz que a escola só tem que ter coisa legal, gente? O conhecimento nem sempre é legal. Na maioria das vezes ele não é legal. Aprender dói, e essa dor é necessária para... Você já viu quando um artista esculpe uma obra, faz uma escultura, ele precisa tirar partes, né, da madeira, da pedra, sei lá o que ele está esculpindo. Quando ele tira aquelas partezinhas, o que sobra é a beleza. Né? Então, é preciso machucar a pedra, é preciso machucar a madeira para sobrar a beleza. Não há como aprender sem haver dor. A sociedade hedonista está dizendo, tudo tem que dar prazer. E nessa busca incessante do prazer, nós estamos adoecendo. Quantas de nós temos crise de burnout? Nós precisamos retomar. O aprender só vai dar prazer quando a gente estiver numa roda de conversa e não se sentir ignorante por não saber discutir o que aquelas pessoas estão discutindo. O prazer, o conhecimento só vai dar prazer quando a gente conseguir um emprego por causa daquele conhecimento que a gente tem. O conhecimento só vai dar prazer quando a gente estiver numa situação difícil e que o que vai conseguir nos tirar da situação difícil é o nosso saber. Mas o processo de conhecimento em si, por si só, não é prazeroso. É preciso que a gente converse isso com os nossos alunos, né? Então, essa leitura, ela é uma invenção cultural. Ela exige integração forçada de áreas evolutivas distintas. Então, nós temos aqui, ó, o córtex visual, que é o lobo occipital, reconhecimento primário da forma das letras de símbolo. Nós temos o giro temporal superior, que é a decodificação dos sons, processamento fonológico. E o córtex pré-frontal e lobo parietal, responsáveis pela integração, reflexão e compreensão do significado. Então, cada parte do nosso cérebro está para um aprendizado. E elas todas formam o aprendizado que nós podemos fazer hoje. É muito interessante isso, gente. Minha filha está formando em medicina e ela está fazendo um estágio lá em São Paulo. E ela quase participou de uma cirurgia que eu diria assim que é inacreditável, uma coisa do outro mundo, né? Porque duas meninas gêmeas nasceram com as cabeças grudadas, né? Aí ela não conseguiu participar porque as meninas ficaram resfriadas e eles tiveram que adiar a cirurgia. E o médico estava conversando com ela e dizendo assim, ó, quanta coisa que tem que pensar para fazer a cirurgia. Não é somente a estrutura física em si, mas cada cirurgia cerebral está vinculada a uma habilidade do ser humano. E o sucesso da cirurgia só vai ser completo se o médico, ao separar os cérebros, ele conseguir preservar todas essas habilidades, que é uma coisa muito difícil de ser feita, né? Uma coisa extremamente desafiadora, né? Mas olha que beleza, né? Imaginar que hoje a gente vive isso na medicina. Será que o médico que conseguiu fazer isso só com prazer? Oh, como foi prazeroso estudar todas aquelas áreas cerebrais, né? Toda a jornada que ele cumpriu para chegar até ali, né? Será que o advogado, quando faz uma peça processual, ele só tem prazer? Oh, que prazer! Meu Deus, ele tem que pesquisar tantas leis, né? Será que a dona de casa, quando faz uma comida, por mais que ela goste de fazer a comida, é totalmente prazeroso fazer aquela comida? Só tem prazer?
Nós precisamos quebrar essa coisa do prazer a todo custo. Isso está impedindo as nossas crianças de aprender, né? Está impedindo as nossas crianças de aprender. O giro fusiforme e a reciclagem neuronal. Reengenharia evolutiva. O antes, como é que era? A aula originalmente dedicada ao reconhecimento visual de rostos e objetos da natureza. Como que é agora? Reciclada culturalmente para se tornar a aula da forma visual das palavras. Então, antes da escrita, nós tínhamos somente isso aqui. Reconhecíamos rostos, reconhecíamos animais, reconhecíamos a natureza, os espaços. Só que olha a reprogramação que teve que ser feita. Talvez a gente nunca tenha parado para pensar sobre isso, né? E é uma reprogramação gigantesca. Por quê? Reciclado culturalmente para se tornar... E, ó, culturalmente, o aprendizado, a letra, é uma aquisição cultural. É cultural todo o processo, né? Então, o Saussure já dizia isso, né? O pai da linguística já a língua é arbitrária. Como assim arbitrária? Eu lembro que quando eu estava iniciando o curso de letras, a primeira professora que eu encontrei, que era uma professora de linguística, ela disse essa palavra arbitrária. Nossa, eu acho que eu demorei até o 3º ano das letras para entender o que era essa arbitrariedade, né? Porque quando a gente está chegando, a gente é muito jovem, né? É difícil de entender. Mas essa arbitrariedade, ela se dá no contexto de que a relação entre a mesa palavra e a mesa objeto, ela é totalmente arbitrária. E é verdade, professora Francesca. Ou seja, não há nenhuma relação lógica entre a palavra e o objeto. Tanto é verdade que muda o país, muda a palavra e o objeto se mantém o mesmo. Não é lógica a relação, né? É por isso que o professor Tongo chama de Tongo. E quando ele, na verdade, não é Tongo, ele é Carlos, professor Luiz Carlos, né? Não é Rui. Tá aí na escuta, Rui. Depois vai dizer que eu dizer, ó. Aqui sim. A Simone lembrou de você na aula. Então, ela é arbitrária, né? Ela não tem nenhuma relação de uma coisa com a outra. A gente não precisa dizer, não, essa é a garrafa, né? Às vezes a gente tenta, quando a gente tem um bichinho, aí a gente, esse bichinho tem cara de tal coisa. Aí o outro olha e diz, não, eu acho que não tem nada de cara de tal coisa. E por quê? Porque ela é arbitrária. A relação entre palavra e objeto não tem uma relação imediata, não tem uma relação intransponível. Ela é arbitrária. E olha o movimento que o cérebro teve que fazer. Então, qual é o insight pedagógico? A fluência exige prática repetida e instrução direcionada para fortalecer essas novas sinapses neurais, né, que a gente tem que fazer. A dificuldade de inferência do 9º ano, frequentemente, tem raízes nessa estrutura neurofisiológica não consolidada. Como que é importante, né, gurias, a gente entender outras áreas do saber. Você sabe que um dia desse eu fui dar formação para professoras, professoras alfabetizadoras. E a galera que trabalha com a alfabetização não tem formação em letras, tem formação em pedagogia. E eu fiquei chocada de saber que na pedagogia elas não trabalham com a fonética e fonologia. Elas não sabem reconhecer símbolos fonéticos e fonológicos. Ela não consegue entender, por exemplo, que o nosso aparelho fonador tem ponto de articulação, tem modo de articulação, né? Elas não conseguem entender que para que eu possa pronunciar uma palavra de maneira adequada e correta, envolve todo um processo que não é somente cultural, que não é somente cognitivo, mas, antes de tudo, é físico. Porque se eu não tiver um aparelho fonador perfeito, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se as crianças que têm a língua pregada, que a gente chama língua pregada, né? Popularmente chamada língua pregada, que é aquela carninha embaixo da língua.
elas não conseguem pronunciar certos sons. Sons que são linguodentais, língua e dente, elas não conseguem pronunciar. E se elas não conseguem pronunciar, elas vão ter problema na escrita. E como que a pedagogia não trabalha com fonética e fonologia com as professoras? Eu não entendo. No mínimo, então, essas professoras não poderiam ser alfabetizadoras, né? É um negócio para mim que me choca, né? Eu não consigo entender. Então, a gente precisa sair da caixa. Sair da caixa eu preciso acessar outros saberes para eu entender como é que o meu aluno aprende ou não aprende. Se eu me mantiver dentro da minha caixa, né, das letras, eu só vou trabalhar com literatura, eu só vou trabalhar com gramática, eu não consigo expandir. E se eu não consigo expandir, eu não vou conseguir dar aula no contexto que nós vivemos hoje. Não vou dar conta, vai ser muito grande para mim. Né? Por isso tem muito colega querendo abandonar a profissão. E não é nem somente porque eles estão cansados do desrespeito dos alunos, do desrespeito das famílias. Muitas vezes falta conhecimento mesmo, alguns. Né? Eles não conseguem avançar. Medindo o invisível, a lógica da avaliação. Bem, assim como a prova do Enem, o SAERS é feito com a teoria da resposta ao item, que é a história que eu já falei para vocês, né? Uma alternativa completamente certa, uma completamente errada, e 3 que ficam brincando de errado e certo. Então, a TRI não avalia apenas o volume de acertos e erros, mas a coerência dos padrões de resposta. Então, porque o aluno está errando uma inferência, porque o aluno está errando a diferença entre fato e opinião, porque o aluno está errando, ele não consegue localizar uma informação que exige um pensamento crítico, ele não consegue localizar, ele não consegue entender que aquele nexo oracional é aditivo, não é adversativo, e que por ser aditivo acrescenta uma informação e não o contrário, né? Então, esse tipo de prova, ele avalia o saber. Ele não está interessado somente em verificar acerto e resposta. Muitas vezes, quem diz isso, gente, é quem não conhece a prova. Às vezes, a gente vê algumas pessoas falando isso. Não, mas interessa saber. Interessa se errou ou acertou. Não, não interessa se errou ou acertou. Tem muito mais coisa por trás da prova. The goal, que é o objetivo. Diferenciar o conhecimento real, proficiência consolidada, do chute, que é um acerto aleatório. A avaliação padronizada é um diagnóstico de alta precisão do cérebro em ação. Então, é uma jornada, gurias e guris, né? Não é tão simples chegar a esse resultado. A gente precisa acessar muitas áreas do saber, a gente precisa verificar por que nosso aluno está errando a questão, a gente precisa retomar, né? Como eu disse lá, ó, passo 1, você entrega o texto para o teu aluno. Passo 2, né? Ou você nem entrega, você coloca lá somente o título no quadro. Às vezes, um simples poema, ele pode ser objeto para muitas intervenções pedagógicas, se a gente souber usar. E, às vezes, esse mesmo poema pode ser uma aula que não vai durar nem 20 minutos. O aluno vai lá, chuta todas as respostas, nem lê o poema, porque ele não gosta de poesia, ele acha poesia chata. E aí a aula acabou. E aí você fica tentando controlar a turma que está agitada, porque você está lidando com adolescente, né? Adolescente vai ficar agitado mesmo. Né? Então, tem gente que não dá aula para adolescente por isso, né? O poder pedagógico dos distratores. O distrator não é uma pegadinha, é um mapa. Então, distrator bem focado, uma resposta plausível que atrai alunos com domínio parcial, revela com exatidão um erro cognitivo específico. Falha ao estabelecer uma relação causa e consequência. A alternativa correta confirma o domínio pleno da habilidade do leitor avaliada. E o distrator aleatório é o inconsciente com o texto. Quando escolhido, identifica claramente a tentativa de chute, falta de engajamento ou compreensão nula. Então, é possível que a gente possa perceber onde o aluno está chutando simplesmente. Mera e simplesmente.
Ação pedagógica, usar os distratores escolhidos pela turma para planejar intervenções cirúrgicas, não apenas focar no gabarito. Volto a dizer, gurias e guri, não somente... Gente, assim, ó, mas a gente está sendo, assim, muito, como se diz, assim, alvejado, né? Interessa o resultado. Sim, para o governo interessa o resultado. Para a SMED pode interessar o resultado. Para nós, e eu não acredito que para a SMED interesse o resultado. Até porque a SMED é composta por professores que saíram eventualmente em sala de aula. Aliás, eu acho que é tão importante, gente, que a gente possa eventualmente sair da sala de aula. Um bom professor só se faz quando ele consegue transitar nos lugares para entender as engrenagens da educação. Porque o professor, ele está na ponta, mas para que ele esteja na ponta, tem toda uma engrenagem funcionando por trás. Tão importante quanto o trabalho do professor, né? Então, se o governo lá, que não trabalha com a educação, quer somente o resultado, a SMED não quer só o resultado. O professor não quer só o resultado. A SMED entende a trajetória do professor porque já esteve em sala de aula. E provavelmente um dia vai voltar para a sala de aula se não se aposentar antes. Então, o professor que está na SMED, ele está na SMED, ele não é SMED, né? Então, ele está comprometido com o conhecimento, com o aprendizado, né? É uma jornada que envolve todo mundo, que interessa a todo mundo que tá vivenciando essa situação. Tá? Professor como arquiteto, zona de desenvolvimento proximal e mediação, que o aluno consegue ler sozinho. Qual é que é o conceito principal? Mediação não é dar resposta, é oferecer andaimes estruturais para que o aluno alcance o próximo nível. Antes, perguntas de ativação e precisão, hipóteses, antes de ler o texto. Durante, perguntas referenciais para preencher a lacuna do não dito no texto. Depois, recontos reflexivos e intertextualidade. Aí eu vou ter uma compreensão crítica, uma inferência lógica do processo. Para sair dessa ponta aqui, ó, para sair dessa ponta aqui e chegar nessa outra ponta aqui, é preciso trilhar os andaimes. Muitas vezes a gente desce a escada para subir de novo. Quem trabalha com educação sabe que muitas vezes dá 3, 4 passos para trás para poder dar mais um outro para frente. Não é um processo contínuo. Varia de aluno para aluno. O aluno controle, estratégias metacognitivas, as 4 fases da autorregulação. Eu tenho antevisão, ativação do conhecimento prévio, expectativa. Sobre o que é isso? Planejamento, formulação de hipóteses e estratégias de leitura. Monitoramento e volição, acompanhamento da própria compreensão. Estou entendendo o que eu leio? Olha aí a metacognição aparecendo bem forte. A reflexão e reação, consolidação do sentido e alteração de rota se houver falha de compreensão. Então, nada é por acaso. O poder das narrativas e dos símbolos, o imaginário como estrutura. Os textos não são apenas veículos de dados, são mapas psíquicos. Os contos de fada e o universo fantástico ajudam crianças e adolescentes a encontrar sentido no caos de suas emoções. No 9º ano, o rito de passagem, a ficção organiza angústias, medos e a busca por identidade. Se a gente souber escolher, né, bem os contos de fadas para trabalhar na sala de aula, a gente pode trazer narrativas que não só ensinem a ler, como ensinem a interpretar o mundo que eles vivem. Quando a gente traz os arquétipos da maldade humana, quando a gente traz os arquétipos do mentiroso, do vaidoso, ou de qualquer um outro dos 7 pecados capitais. Não é à toa que são chamados de 7 pecados capitais. Então, trazer essa interpretação para a sala de aula pode ser um caminho para que essas crianças, para que esses jovens possam evoluir na leitura, por mais desafiador que seja, né? Por mais desafiador que seja, trazer conto de fada é uma coisa bem legal, tá? Para as próximas, para o terceiro bloco, que vai ser mais para o segundo semestre,
Eu vou recolher um pouco mais dessas informações, também eu estou preparando já para vocês algumas questões do SAES, né, para a gente poder identificar distrator, para a gente ver como é que funciona, e também algumas sugestões de trabalho, para aprofundar um pouco a ideia dos contos de fada, trazer um pouquinho também dos filmes e séries que essa galerinha assiste, sugestões, tá, disso. Em algumas cidades que eu visitei, eu já trabalhei com isso. Isso aí, Dayana. Né? A gente vai fazendo o que pode. Se vocês tiverem alguma outra sugestão também, gente, de trabalhar, o que a gente pode trabalhar, vocês podem deixar com o Rui também, tá? Temos arquétipos da sala de aula, o herói, a sombra, a imaginação, né? Que eu acabei de falar, que são muito importantes. Transformar os dados em aprendizagem, métrica, ciência, estrutura mais alma. E aí, temos aí a nossa mensagem final, né? Lemos para recuperar informações do SAER, sim, mas lemos essencialmente para interagir, refletir criticamente e nos prepararmos para a vida. E possamos seguir atentos às histórias que nos escolhem e às histórias que escolhemos contar. Silvia Rocha, tá bom? Então, gente, toda a escolha da história que nós levamos para os nossos alunos também diz muito de nós, que nós saibamos escolher essas histórias. Porque não, nenhuma delas é sem intenção, nenhuma delas é omissa ao cenário, né? Todas elas dialogam com o cenário, tá? Então, eu espero que a gente possa ter aprendido, né? Trocado experiência. Agradeço muito os nossos encontros presenciais que nós participamos juntos. Tem sido encontros muito produtivos. Agradeço a interação de vocês e me coloco à disposição aí, não só através do Rui, né? Se quem quiser me chamar no Instagram, @SimoneRedação, Simone_Redação. E é isso aí, meninas e meninos, né? Vamos encerrando aqui a nossa jornada para liberar as profs para o churrasco de sexta-feira, né? Eu que agradeço, prof. Josiane. Obrigada por participar conosco aqui dessa jornada, né? Obrigada, prof. Sandra. Isso aí. Muito bom, gente. Um beijo no coração, tá? Deixa um beijão aí no coração de vocês. E até o próximo encontro. Tá bem? Obrigado, prof. E obrigado a todos os participantes aí. Um bom final de semana para todos. Para todos nós. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.